Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um enorme prazer conversar com você e hoje eu vou conversar sobre gestão ágil de projetos de software. Eu trabalho há 20 anos com projetos de software e nos últimos 10 anos com as principais empresas de software no Brasil. Então isso me permite conhecer muito bem o cenário que a gente vive na indústria, quais são os desafios que você está passando no seu dia a dia de projeto. E uma demanda muito grande que aconteceu nos últimos anos é o seguinte, o negócio mudou. O negócio mudou de forma tão grande que eu não posso pensar no negócio hoje que vou entregar esse negócio daqui 5 anos sem nenhuma mudança. Essa mudança vai acontecer. As pessoas já têm acesso à tecnologia, as pessoas já conhecem smartphone, as pessoas já conhecem aplicativos, ou seja, o nosso cliente hoje tem uma nova mentalidade. E o que é que isso tem provocado na área de software? Demandas muito grandes e com mudanças muito rápidas. E o que é que tem acontecido com a área de software? Tentando entregar projeto do mesmo jeito. O que acontece? Não encaixa, não consegue ter qualidade, não consegue ter resposta para aquelas mudanças que são frequentes. Ou seja, enquanto pessoas estão pensando em criar documentação, o cliente já está pensando em um novo cenário de negócio. Por quê? O negócio está mudando, tá? E não adianta botar a culpa no cliente. É você, é o seu negócio de software que tem que se adaptar a esse novo cenário do mercado. Ou seja, você precisa estar preparado para responder rapidamente a essas demandas de mudança. E aí o que acontece? Pensando nisso, as pessoas vão buscando caminhos para que se tornem cada vez mais ágeis, né? E eu encontro discussões muito grandes sobre o framework do Scrum, que é um dos principais frameworks de gestão ágil de projetos, e as pessoas simplesmente o seguinte, entendem quais são os 3 principais papéis que nós temos no Scrum, como o PO, que representa o cliente, nós temos o nosso time, que representa as pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento daquele produto, transformando aquele desejo de negócio em software funcionando. E nós temos o Scrum Master, que representa o framework, que tem um papel de ajudar as outras pessoas a usar o Scrum da melhor forma. E o que acontece? O framework do Scrum ele é muito simples, tá? É muito fácil, porém envolve mudanças culturais muito grandes, que é aí que está o grande desafio. As pessoas fazem um entendimento, uma leitura rápida daquele conceito de Scrum e simplesmente chega na empresa e faz tudo o que está fazendo hoje com o nome de Scrum, né? Você já sabe o resultado disso. Ao final do período vão dizer que o Scrum não funciona. Na prática, o que é que eles estão fazendo? Eles estão aplicando os mesmos problemas que eles já têm com o nome de Scrum, né? Então esse é um dos principais problemas que nós temos hoje nos projetos. A maioria dos clientes que a gente chega, os clientes já tentaram algum tipo de experiência, simplesmente digam que não funcionam, e aí eu pergunto por que não funciona, né? Então eu começo a perguntar qual era o comportamento que você estava tendo antes e depois do processo ágil. E aí é muito fácil você identificar que simplesmente eles estão fazendo a mesma coisa, colocando um nome diferente, e aí traz essa quebra de expectativa como um todo, né? Durante as discussões que eu tenho com os clientes sobre gestão ágil, um dos principais pontos que eu apresento é justamente essa mudança de cultura, né? Tem que ter um contexto de mudar a cultura em todos os níveis da organização, ou seja, todos precisam pensar diferente para começar a entregar projetos de uma forma mais ágil, né? E isso envolve a distribuição da responsabilidade. No processo ágil, a gente tem o mesmo modelo de gestão que a gente tem no processo tradicional. A diferença é que esse modelo de gestão é distribuído e você precisa entender que existe uma governança muito agressiva no processo de gestão ágil. Então essa gestão ela acontece com responsabilidade do time, com responsabilidade do PO, com responsabilidade do Scrum Master. Então esses 3 papéis dividem a visão de gestão de projetos. A gente tem entregas mais curtas, então isso faz um grande diferencial. Entregar o quanto antes lhe permite conversar com o cliente mais vezes e reduzir o seu risco do projeto, tá? Então quando você fala numa gestão ágil e você vai ter um relacionamento, mesmo que longo, com o cliente, mas você está falando com ele mais rapidamente, o que acontece? Aquela percepção de mudança, aquele desejo de mudança que vai acontecer no projeto, vai acontecer. Não adianta você falar que não vai fazer, tá? Ele vai acontecer. Você consegue refletir o mais rápido no seu projeto, ou seja, através dos sprints curtos. Então esse é um ponto muito importante. Existe um momento muito importante que eu acho assim fundamental no projeto ágil, que é a questão da reunião diária do time. Ou seja, você tem um time trabalhando dentro de um contexto de um projeto e diariamente esse time para por
um tempo muito curto, que é irrelevante do ponto de vista de custo no projeto, para fazer uma sincronização. E o time vai entender o quanto eles estão em relação ao objetivo das entregas dele. Vai entender quais são as dificuldades que eles estão tendo. E aí são pessoas do próprio time conversando entre si. Ou seja, a gente provoca um cenário de colaboração, a gente provoca um cenário muito importante num projeto de software, que é fazer as pessoas participarem de todo o contexto do projeto, e aí você consegue distribuir o conhecimento, que é um problema grave num projeto tradicional. Você forma ilhas de conhecimento, e aí você tem os caras que sabem tudo só daquele cenário, e aí quando chega um cenário novo ele não consegue trabalhar, ele não consegue evoluir. Tem um cara que mexe com banco de dados, e você tem um cara novo que começou, que nunca vai aprender banco de dados, porque aquele cara não deixa, só ele pega as demandas, né? Isso no projeto ágil não acontece. A gente distribui isso, faz com que todos se envolvam com o projeto, de forma que eu consiga reduzir também um gap conhecido, que é o gap do conhecimento no projeto, né? Então isso faz o teu time se empolgar mais. Quando você faz um planejamento usando um Planning Poker, por exemplo, você faz todos terem uma voz no projeto. Então, quando você faz uma pessoa participar, ela se sente vestindo a camisa do projeto. Isso faz a diferença no seu projeto, tá? Porque isso gera uma colaboração enorme, é psicológico. Você precisa entender isso, você precisa fazer as pessoas participarem. A gente não consegue mais viver naquele momento de achar que software é uma construção civil, que eu penso numa obra e ela vai acontecer daquele jeito. Software vai ser sempre emergente, sempre vai ter mudanças, tá? E você precisa se preparar para essas mudanças, de forma com que você consiga conversar com o cliente mais vezes. Então, colaboração é a sua melhor documentação no projeto de software. E quando a gente fala na gestão ágil, ela se torna olho no olho. É um item muito importante para você estar sempre esclarecendo um item no backlog, estar sempre atualizando um planejamento. O cliente, ele tem um papel muito importante de estar presente no projeto, porque ele vai dar para você o feedback contínuo da evolução das implementações. Em vez de você falar com ele daqui a um ano, eu vou falar com ele daqui 15 dias numa reunião de planejamento, e aí vou alinhar com ele aquela entrega, apresentar aquele review do que o time construiu no momento daquele sprint, por exemplo. Então a gestão ágil ela é muito alinhada com a estratégia de construção de software, porque o software ele vai emergir sempre em mudanças, e a gente precisa ter um mindset diferente na cabeça das pessoas, que o negócio vai crescer junto com o software, e o negócio vai provocar essas mudanças. E a gente precisa pensar, então, em como a gente reduz o risco dessas mudanças. Para reduzir o risco, é manter uma aproximação com o cliente, manter uma colaboração com o time e manter um alinhamento das entregas que estão acontecendo, se o valor de negócio está conquistando a satisfação do cliente. Com isso, você consegue maximizar o máximo o investimento que você está fazendo em um projeto de desenvolvimento de software. Então, o ponto-chave, quando a gente pensa na gestão ágil, principalmente no framework de Scrum, é que você precisa entender que são pessoas que produzem software. Você precisa entender que existe uma cultura que precisa ser mudada na sua empresa para que você absorva esse mindset de construção ágil de software. Então, o ponto-chave é não pensar que é simplesmente entender um Wikipedia onde fala os 3 principais papéis de um projeto ágil e simplesmente achar que você é ágil só porque fez isso, né? E depois dizer que o Scrum não funciona. Então, esse é um dos pontos que eu converso bastante com os clientes. A gente precisa construir na cabeça das pessoas esse mindset de mudança, e junto com a construção do software, um dos principais princípios é a gente entender que ao final de uma entrega eu preciso criar um software funcionando. Como é que a gente suporta a gestão ágil? Entrando junto com o conceito de estratégia de desenvolvimento ágil, ou seja, implementando estratégias de arquitetura, desenvolvimento orientado a testes, serviços de build integrado, para que o teu time tenha feedback o quanto antes das entregas, da qualidade do produto que está sendo construído. Então você vai entender que a gente pensa ágil, mas a gente usa estratégias modernas também para suportar a gestão ágil e você ter um produto com altíssima qualidade entregue de forma incremental para o seu cliente, né? Então você vai buscar a satisfação do cliente, porque ele vai ver também o retorno do investimento. Um dos principais desafios que a gente tem no projeto ágil, e as pessoas precisam entender, é um desafio que o investidor que está investindo naquele sprint, naquele projeto, ele quer saber o que é que está acontecendo. No projeto ágil a gente consegue dar esse reporte o mais rápido possível, porque a gente vai fazendo essas entregas curtas, vai apresentando a criação daquele investimento, para onde é que está indo aquele investimento,
E a gente tem que ter um mindset sempre direcionado a entender que as mudanças vão acontecer e que nós, do time, nós que participamos da construção do produto como um todo, precisamos entender que nós temos que estar preparados. Então, estar preparado é você se planejar para essas mudanças. Então, vamos pensar num conceito de agilidade como uma mudança cultural que tem que acontecer na sua empresa e que todos precisam saber que todo investimento que está tendo no projeto tem que ser orientado a um retorno. Então esse é um dos princípios importantes. Colaboração entre as pessoas, né? Então precisamos reduzir essas barreiras de comunicação. É incrível, eu chego num projeto, uma pessoa senta do lado da outra e ela manda um e-mail. Então isso é inaceitável num projeto de software, né? Então, isso é inaceitável quando você chega no cenário e você encontra pessoas com ilhas de conhecimento. Então, isso atrapalha o seu projeto de desenvolvimento. Vamos pensar em colaboração. Vamos dar oportunidade a todos de aprender, né? O ciclo de aprendizado ele é contínuo. Uma das principais vantagens que a gente tem no Scrum é que a cada final de sprint a gente faz uma revisão. E nessa revisão a gente já cria um plano de melhoria para ir otimizando o nosso processo, tá? Então, isso é um ponto também muito chave e importante para um projeto de desenvolvimento de software. Eu tenho times muito grandes, então a gente consegue criar vários times e gerenciar também esses times ao mesmo tempo. O que acontece é que a gente consegue usar hoje camadas de tecnologia como o Team Foundation Server para ajudar na gestão. O teu time vai continuar sendo ágil e toda a informação que acontecer no projeto a gente vai ter centralizada num ponto e vai conseguir consultar relatórios, conseguir vincular isso com o código-fonte, ou seja, ter rastreabilidade, ter diversas estratégias para que o teu projeto mesmo ágil consiga ter informações de governança para manter a colaboração e inclusive você ter mais estratégias do que você tem num projeto tradicional. Então esse fica o meu desafio para você. Vamos organizar uma conversa no seu projeto, conversar com o seu time, entender os seus desafios de negócio também e alinhar com a estratégia de gestão ágil. Você vai conseguir perceber rapidamente os resultados de um projeto de desenvolvimento de software. Visite o nosso site na 2PC e entre em contato conosco. A gente vai organizar uma conversa e procurar entender os seus desafios. Junto com os seus desafios, a gente consegue produzir um planejamento de estratégia para suportar as suas necessidades de desenvolvimento de software. Muito obrigado e até a próxima.